Boa noite, amigos assombrados dessa história. Hoje nós vamos contar a parte final do relato de Dona Arlete e de seu Samuel. Mas não vamos rodear muito. Vamos só pedir que você confirme o seu like para ajudar o canal. E só. Vamos à parte final do relato passado. No relato passado, após seu Samuel, ouvi comentário de alguns vizinhos que moravam longe, que tinha visto um porco morto na beira da estrada. Seu Samuel foi lá para conferir e ao chegar lá ele constatou que era um dos seus filhotes que tinha sumido, o outro não apareceu, o animal tinha matado dois. Então, ele resolveu vigiar, desta vez de fora de casa. Seu Samuel resolveu subir numa árvore que tinha próxima ao chiqueiro e ficou escanchado no gancho da árvore, no meio das folhas, vigiando, achando ele que estava lidando com um animal normal, segundo o que passava na cabeça dele. Mas foi aí que ele notou que o animal não era comum, pois nas noites duras que ele passou escanchado naquele gancho de árvore e amarrado com cinto, o animal parece que sabia que ele estava ali. Provavelmente, pois não apareceu uma vez. Então, seu Samuel, cansado de ficar trepado no pé de árvore, dormindo ali vigiando, ele resolveu vigiar de dentro de casa, pois já não aguentava mais ficar ali sentado, descanchado no gancho daquela árvore. E assim que ele passou a vigiar de dentro de casa, o animal veio por trás do chiqueiro, provavelmente abaixado, pois ele não viu movimentação nenhuma, e pegou o porco dormindo, puxou por baixo das taubas e já saiu correndo com o porco na boca. Seu Samuel só ouviu o grito do bicho, do porco, pulou a janela e já saiu correndo na direção, mas não dava mais tempo, o bicho era muito rápido, estava dentro do mato. E ele ficou analisando, como que esse desgraçado pode saber que eu estava aqui dentro de casa? Provavelmente, quando ele estava em cima da árvore, o animal se posicionava na posição em que o vento estava soprando e farejava ele no alto. Ele era esperto, ele dava a volta por longe da casa, farejando, para ver se ele não estava por ali, se estava realmente dentro de casa, pelo o faro que tem, e atacava. Quando ele estava em cima da árvore, ele sabia que ele estava lá de tocaia, por isso que ele não ia atacar ele, o chiqueiro. Foi aí que seu Samuel teve uma ideia. Já que esse bicho é metido a esperto assim, vamos ver se ele é esperto mesmo. Resolveu fazer uma armadilha para ver se pegava o tal animal. Foi quando ele pegou umas tábuas de 30 que tinha e encheu de prego caibá. Prego caibá é prego, uns prego 18, o pessoal do interior do norte chama prego caibá, né? Enfiou nas tábuas, botou por ali em volta do chiqueiro, cobriu com a terra pouca, deixando os pregos de ponta do lado de fora e ficou dentro de casa com a espingarda vigiando. Depois que esse animal atacou, ele levou dias sem aparecer lá. Então, segundo ele, numa noite, ele passou a noite toda vigiando, já estava cansado de vigiar. Pois o dia já começava até a ameaçar clarear, já tinha até algumas chorró, que o pessoal chama no norte, é uma espécie de, aqui no Rio chama de cambaxirra, começando a cantar, já para amanhecer o dia. Então, ele resolveu, eu vou dormir, esse bicho já está clareando, não vai vir mais. Foi quando ele ouviu uns barulhos estranhos em volta do galinheiro. Algo se lascou. E naquele momento, seu Samuel ficou esperto.
com a espingarda na mão e já foi abrindo a porta e saindo. Só viu o pontapé. Algo se lascou todo, pisou nas tábuas de prego e quando arrancou o pé já caiu em cima de ponta de prego de novo, fazendo aquela barulhada naquelas tábuas. E ele, quando correu, o bicho saiu dando uns pulos estranhos. Era um bicho meio pelado, meio esquisito, parecia uma pessoa correndo de 4 pés, só era grande. Então, seu Samuel ainda deu um tiro para ver se acertava aquela peste. E o bicho acabou indo embora, todo lascado, que dessa vez se furou feio. Então ele foi lá e viu que várias taubas estavam remexidas, onde o bicho caiu e se lascou todo. Talvez, dessa vez ele não queira voltar mais lá. Foi assim que seu Samuel ficou pensando e rindo, né? E contou para dona Arlete sobre o que tinha acontecido, que o bicho tinha se lascado. Mas mesmo assim, quando ele saía, às vezes, ele carregava a espingarda e deixava com ela. Ó, mulher, qualquer movimentação, caso demore chegar e já estiver escurecendo, escuro esse bicho aparecer, você atire para acertar, para errar, para qualquer jeito. Tá certo? Era assim a ordem dele. Então, seu Samuel saiu para ir comprar algumas coisas, já era por volta de umas 3 horas da tarde, e saiu somente com o facão que ele tinha. Foi aí que ele cometeu um erro muito grande. Provavelmente, seu erro foi fatal. Esse erro que ele cometeu. Ter deixado a sua espingarda em casa com a mulher, pois ele não podia deixar ela desprotegida também. Então, quando o seu Samuel vinha voltando, segundo ele, algo o tocaiou e tocaiou feio, segundo ele, com a intenção de pegá-lo. Pois quando ele ia passando numa curva da estrada, ele disse que barulho nenhum ele ouviu, mas algo pulou de dentro do mato para acertar ele mesmo. Só que ele se apragatou. O pessoal do interior, quando fala se apragatou, se abaixou, né? Se abaixou rápido, o bicho passou vazado, né? E já caiu vindo em cima dele. Seu Samuel puxou o facão que estava com ele, né? E encarou o bicho. Encarou o bicho com o facão. Mas o bicho estava destinado a ou matar ou morrer, pois estava puto, talvez, porque tinha se machucado. Então, seu Samuel travou uma luta de vida ou morte com esse animal. E o que aconteceu? Seu Samuel levou a pior. O animal conseguiu, de certo modo, o golpear, onde ele sofreu um ferimento forte no braço e muito grande, um corte feio no braço, onde ele não podia sustentar mais o facão. Então ele tentou pegar o facão com a outra mão. Foi quando esse bicho voou nele e os dois caiu. Quando caiu, seu Samuel levou a pior. O animal pegou ele na garganta, rasgando a garganta dele, e ele ainda tentou ver se alcançava o facão, mas o animal continuou golpeando ele. Seu Samuel veio a óbito. Passado tempo, dona Arlete, preocupada em casa, pois ele não chegava de jeito nenhum, dona Arlete começou a ficar preocupada. O que aconteceu com Samuel, que não apareceu? E isso ela passou a noite acordada. No outro dia, logo cedo, o boato foi grande, já veio gente avisar que o corpo de seu Samuel tinha sido encontrado na curva da estrada. Ela foi até lá chorando muito, e quando chegou lá, se depara com uma cena que ela não queria ver. Samuel estava morto. O animal o matou. Mas, deste dia em diante, segundo ela, o irmão de seu Samuel resolveu vingar a morte dele. E ele rondou por diversos povoados por ali, perguntando sobre alguém que estava machucado, que estava ferido, e tinha sido furado por algumas taubas de prego, ou algum machucado de tipo algum, mas ninguém sabia de ninguém que tinha se machucado. Provavelmente essa criatura não era daquele local, ele vinha de longe, de outro lugar, e simplesmente, quando ele foi atingido pelos caroços de chumbo, ele resolveu se vingar. Vocês veem que a criatura tem um pensamento forte e ela costuma se vingar das pessoas que o machucam.
Seu Samuel, nesse caso, pagou com a vida e ficou por isso mesmo, segundo Narlete, pois até hoje eles não sabem quem era que virava aquela criatura, pois não houve mais boato por ali dessa criatura, de aparição dessa criatura mais. O relato é verdadeiro, foi enviado por André, que é neto de Dona Arlete, que ficou viúva na época, nova ainda, de seu Samuel. Boa noite, amigos assombrados e assustados.